Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Aqui você confere notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. E nesse vídeo, pessoal, vamos fazer um react aqui do canal do Fernando Gil. Ele dá sua opinião a respeito aí de como anda a renovação entre Flamengo e Felipe Luiz. Ele dá sua opinião a respeito aí da pedida salarial do empresário e do Felipe Luiz. Cerca de 4 milhões e meio a 5 milhões de reais. Antes, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui abaixo alguma coisa a respeito dessa situação entre Flamengo e Felipe Luiz. Vamos conferir aqui, pessoal. O Flamengo não está realmente abaixo de qualquer treinador, de qualquer jogador. Realmente estou muito irritado com isso, porque o companheiro Felipe Luiz, é verdade, ele em um ano foi campeão, sim, da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, do Campeonato Carioca, foi campeão da história, que eu diria, a maior possível do Campeonato Brasileiro, porque os nossos títulos, você aí pode contestar também, torcedor antirrubro-negro, vieram de dentro do campo, não daqueles arranjos que a CBF fez. Não é isso que eu quero discutir, mas de fato o Flamengo é campeão brasileiro pelas mãos dele. Mas a história do Flamengo começa bem antes dele, e ele em um ano, eu quero dizer isso aqui para vocês, em um ano, com um elenco muito bom, em um ano com um elenco caríssimo, em um ano com um elenco qualificado, o melhor da América do Sul, ganhou tudo isso, não fez mais do que obrigação. É verdade. Pois é, pessoal. Primeiramente, Flamengo deu oportunidade ao Felipe Luiz. Inicialmente, categoria de bases, logo após a saída aí do Tite, a oportunidade de treinar a equipe principal. Neste momento, pessoal, questão salarial está fazendo com que o Flamengo e o Felipe Luiz não entrem num acordo. Eu acho, na minha opinião, sacanagem, primeiramente, se for verdade essa questão salarial entre 4 milhões e meio a 5 milhões. Verdade que outros não fizeram. O Tite não fez porque é ruim. O Cruzeiro, você aí, torcedor do Cruzeiro, pode também reclamar comigo agora, não tem problema nenhum. Não estou aqui amaldiçoando o Cruzeiro. Não, em hipótese alguma. Mas eu estou dizendo que o Cruzeiro contratou um treinador horroroso, um treinador obsoleto, que está aí há muito tempo sem ganhar nada e que quando ganhou, também não ganhou assim com tantos méritos. O Tite fez um péssimo trabalho no Flamengo, não conseguiu em momento algum, pessoal, em todo o tempo, todo o período que o Tite passou no Flamengo, ele não conseguiu colocar um padrão de jogo na equipe, não conseguia repetir jogo, não conseguia repetir os mesmos jogadores por 2, 3 jogos, e complicou demais a situação do Flamengo na época e não sustentou aí, teve que demitir o Tite. Querer subtrair aí o último título que o Corinthians teve do Campeonato Brasileiro, mas eu quero que não foi nem com ele, pelas mãos dele, mas era ele ali que tinha introjetado muitos dos conceitos, tirando aí aquele time de 2015 que também foi muito bom. Esse foi o último bom trabalho que ele fez. É verdade que o Vitor Pereira também não conseguiu fazer, horroroso. Pereira horroroso. É verdade que o Paulo Souza não fez, horroroso também, que o Domi não fez, que a passagem do Rogério Ceni, que também não fez mais do que obrigação, ganhou um título brasileiro, o único aí que ganhou. Outro péssimo trabalho de Sampaoli, pessoal. O Gil não falou aqui, mas o Sampaoli foi horrível. Eu diria assim, com um time em crise, reconstruiu tudo, foi o Dorivalzinho. E mesmo assim o Dorivalzinho não pediu esse dinheirão que o Felipe Luiz está pedindo, que orbita aí perto da casa de 5 milhões, 5 milhões, 4,5, 5 milhões por mês para poder treinar o clube de regatas do Flamengo. O companheiro acabou. 5 milhões de reais, pessoal. Olha só a pedida salarial aí. Informações
contam aí que essa pedida aí do empresário do Filipe Luís para o Flamengo, 5 milhões de reais, maior salário aí com certeza de treinadores da América. Pode subir no ônibus, porque ele subiu no ônibus sim. Gil, tu queria que ele renovasse? Queria. Por que você queria? Eu queria porque eu acho que o trabalho dele está em construção, é um bom trabalho, me enervou várias vezes, ele cometeu erros mas muito substantivos, contra o Bahia, posso aqui citar vários para vocês aqui. Acho que o Flamengo deveria ter ganhado o Campeonato Brasileiro com mais sobra, deveria ter ganhado ali com muito mais folga, deveria ter ganhado antes, não fossem os erros dele também, e todos diziam assim, não, Gil, mas ele em alguns momentos ainda peca por ser um treinador mais jovem, e ele está em construção, e ele está em desenvolvimento, é verdade. Você está em construção, está em desenvolvimento, por que não faz ali uma reflexão, faz uma introspecção, entende assim, caramba, o que eu estou pedindo é alto demais. Pois é, pessoal, iniciou aí a carreira de treinador há muito pouco tempo, iniciou com um salário muito abaixo, aceitou a proposta do Flamengo, um salário aí, falam-se o menor salário de treinadores da Série A. Com isso, o Flamengo, com certeza, a pedida do Flamengo para renovar melhorou muito o salário, com certeza. Só que a pedida salarial do empresário, com certeza, ele entrou em acordo com o empresário para solicitar o Flamengo, né? 5 milhões é muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro acima do que ele recebia. Se ele recebia, vamos supor, 200 mil, se fosse um salário para 1 milhão, pessoal, não seria um valor aceitável. O Flamengo com certeza iria assinar na mesma hora, pessoal. Agora vamos supor que ele receba lá 200 mil e quer pedir aí 5 milhões, pessoal. Eu creio que o Flamengo não vai aceitar e não deve aceitar. Apesar de todos os títulos que ele conquistou, não deve trabalhar nesse formato, pessoal. Imagina aí, ganhou 5 milhões, aí próximo ano ganha Libertadores de novo, ganha o Brasileiro de novo, vai pedir 10 milhões. Tá entendendo, pessoal? Tem que ir de acordo com a carreira. Eu creio que seja assim, a administração de acordo com o que o time pode pagar, de acordo com o seu grau aí de crescimento no clube. Muito pouco tempo, já está pedindo 5 milhões. Se o Flamengo, por exemplo, ganhar aí a cota de TV 250 milhões, praticamente 50 milhões vai para o treinador por ano, pessoal. Olha só, 5 milhões por mês, em 10 meses já vai aí 50 milhões, não é isso? Concedeu todas as fichas para o empresário dele português, que é ganancioso, que vocês sabem muito bem, um bom percentual ele vai tirar ali do contrato que o Filipe Luís celebrar com o Flamengo, se por acaso celebrar. Tô vendo aí muita gente na internet criticando o BAP, dizendo que tem que renovar logo. Não tem que renovar logo, isso é um absurdo. Imagine criar um aplicativo com um absurdo. Se o Palmeiras quer pagar 3 milhões pro Abel, ou 3 milhões e meio, 4, paga o Palmeiras 3 milhões e 4 milhões para um treinador que põe o time para jogar feio. Paga isso para um treinador que não conseguiu ganhar nos últimos 2 anos. Isso não é nada contra o Palmeiras, isso aí é contra a gestão do Palmeiras. Se o Palmeiras quer pagar 3, 4 milhões, inflando o salário dos treinadores... A questão do Palmeiras, pessoal, eu creio que a Leila queira mostrar para o futebol brasileiro que tem paciência com o treinador, que acredita no trabalho, mesmo aí não tendo resultados, esse período aí o Palmeiras sem conquistar nada. Porém, pessoal, eu vejo falhas demais aí na questão. Por exemplo, não ganhou nada esse ano, aí bate recorde de investimento em contratações, não consegue conquistar nada, o trabalho não evolui e a pedida salarial do empresário, do Abel Ferreira e do próprio treinador, e a aceitação da Leila é somente para que
Mantenha o treinador, que já mostrou ter resultados lá em 2021, né? 2022 por aí. Porém, pessoal, ela não vê outros treinadores no mercado com a pedida salarial nessa faixa etária que ele pediu. Eu acredito que somente por isso, querer mostrar que tem palavra e manter um trabalho por longo prazo, acreditando no trabalho dele. Porém, pessoal, eu acredito também que é porque não tem opções no mercado. Mas eu creio que esse ano não passa, pessoal. Se o Palmeiras não tiver resultados, tchau pro treinador. E o Flamengo não deve cair nessa, pessoal, de querer segurar o treinador, pedir aceitar a pedida salarial que o empresário solicita. Não deve cair nessa, pessoal. Se a Leila acha que o Palmeiras é refém do Abel, o problema é dela, meus amigos. O que tem de palmeirense aí reclamando do trabalho do Abel é uma enormidade. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque ele entende que tem que ganhar mais do que o treinador do Palmeiras, que é exatamente o maior salário de treinadores aqui do Brasil. E eu vou dizer para vocês uma coisa: se você for entender na teoria, é verdade. Sim, ele tem que ganhar mais do que o Abel mesmo, porque ele ganhou e o Abel não ganhou. Mas nós temos que entender outras coisas. Se o Palmeiras, eu vou repetir, é refém do Abel, se o Palmeiras é refém de um treinador que não ganhou nada nos últimos 2 anos, se o Palmeiras é refém de um treinador que gastou 700 milhões esse ano em investimentos e não ganhou nada e apresentou um futebol pífio dentro de campo, porque a verdade é essa: o Palmeiras apresentou um futebol pífio e o palmeirense sabe disso, com 700 milhões, inclusive por indicações dele, de jogadores que são ruins, a maior parte deles. Se o Palmeiras investiu errado porque o Abel provocou investimentos errados e o Palmeiras quer pagar 3 milhões e meio, 4 para o Abel, isso aí é uma questão relativa ao Palmeiras, não é uma questão relativa ao Flamengo. Eu estou muito nervoso realmente, porque isso me irrita, porque o Felipe Luiz hoje ele é treinador do Flamengo porque ele teve a oportunidade de treinar o Flamengo e na primeira oportunidade vai lá e pede 4 milhões, 5 milhões, 4 milhões. Isso é irreal. Até para quem ganhou a Libertadores da América, isso é irreal para quem ganhou o Campeonato Brasileiro, é irreal para quem ganhou a Copa do Brasil ano passado, isso é irreal para os padrões do futebol brasileiro, gastar 4 milhões, 5 com o treinador e ainda por cima, com esse mesmo treinador abandonando as negociações e deixando ali nas mãos do empresário dele, o Felipe Luiz, que vai para a Europa. Pessoal, está sendo praticamente ingrato, porque imagina aí, vamos supor aí, Palmeiras dá oportunidade a um treinador das categorias de base. Ele aceita uma proposta lá de 100 mil reais para ser o treinador da equipe principal. Ele vai, faz um bom trabalho, campeão brasileiro, campeão Libertadores. Palmeiras aí aumenta o salário deles para 1 milhão, 10 vezes mais. Ele aceitaria, tranquilo, numa boa, ou eu iria pedir aí 5 milhões? Isso eu deixo para você refletir. Seria tipo uma ingratidão com o Flamengo? 5 milhões de reais não seria exagero? Se essa for a verdade, né, pessoal? Porque ninguém chegou falando, nem o empresário se pronuncia, nem o próprio Felipe Luiz se pronuncia. Mas o Flamengo já se pronunciou, já falou aí que não aceita a proposta sugerida aí pelo empresário. E eu creio que vai ter um acordo, porém, pessoal, não vai ser aceito esse valor aí que estão comentando, 5 milhões de reais para um treinador, apesar de ter conquistado, é muito pouco tempo para merecer esse valor, pessoal. Não tem carreira ainda para ter esse valor de 5 milhões, ele está querendo fazer o nome dele, conquistar os valores aí que ele merece, na mente dele, que já conquistou, merece um salário maior do que todos os treinadores, já que eu conquistei, né? Ele tem que ver também que o Flamengo deu oportunidade a ele. E seria tipo, na minha opinião, ingratidão da parte do Felipe Luiz. Então, eu quero muito que ele renove, mas eu quero muito também que ele realize ali uma reflexão e entenda. Pessoal, tem essa questão também. Se o Flamengo não aceitar,
se o Flamengo não renovar com ele, qual mercado ele terá agora, nesse momento? Qual clube no Brasil ele irá ter portas abertas, irá aceitar uma proposta, irá fazer um bom trabalho? Qual clube na Europa ele está aí com portas abertas? Tudo isso vai valer na hora de aceitar ou não a proposta do Flamengo. Que isso é real para o Flamengo, que entenda que o Flamengo o projetou, que ele entenda que ele errou também, que a carreira dele está em construção, e que ele entenda que se o Palmeiras, vou repetir, é refém de um salário pago ao Abel, porque acha que não tem ali um mundo que seja verde sem o Abel, o problema é do Palmeiras, o problema é da Leila. A Leila que se vire com seus torcedores. Se a Leila vai gastar mais 700 milhões pela indicação de um treinador que fez o time jogar mal esse ano, você me desculpe aí, palmeirense, o Palmeiras é um clube muito grande, mas a verdade é essa que eu estou dizendo. O nosso amor pelo clube, a nossa crença, ela não pode ser maior do que a verdade. A verdade é essa: o Palmeiras não ganha 2 anos e continua a pagar caro para o Abel, e ainda vai renovar o contrato e vai ganhar mais ainda, não tem nenhuma dúvida disso. O Abel ano que vem vai ganhar mais ainda para não botar o time para ser campeão. Então pergunto a você, por que ele tem que balizar o salário dele com o Abel? Não tem que balizar. O Flamengo está tentando oferecer ao Felipe Luiz muito mais do que ele merecia. Ele precisa entender que se tivesse no Bahia, precisa entender que se tivesse no Mirassol, por exemplo, porque trabalho grandioso foi o que o técnico do Mirassol fez, com jogadores que foram ali reunidos pelo scout. O Felipe Luiz não, o Felipe Luiz tem uma seleção nas mãos. Você pega aí o elenco do Flamengo e você vai ver. E pelaquela seleção, eu acho que o Flamengo ganhou muito pouco. Deveria ter ganhado a Copa do Brasil também. Deveria ter jogado mais. O Flamengo deveria ter ganhado com sobras. Nós passamos sufoco contra a Fortaleza, perdemos por erro dele contra o Bahia. Nós fizemos jogos também muito ruins, e nessa reta final ali o time deu ali uma crescida e nós acabamos conseguindo ganhar as 2 competições. Portanto, é irreal. O BAP está corretíssimo. Vocês parem aí de atacar o BAP e pensem bem no que eu estou falando. Eu não estou aqui sendo servilista, puxando o saco de presidente nenhum, não, mas quando está certo, está certo. O que o Flamengo está tentando fazer é muito mais do que a realidade do futebol brasileiro. É isso aí, pessoal. Minha opinião também. O Flamengo não deve aceitar essa proposta. Se o Felipe Luiz não quiser aceitar que o Flamengo propôs, que tenha aí uma boa despedida, e foi um bom trabalho até o momento. Mas o Flamengo não deve aceitar e vai procurar o treinador aí. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like. Vou deixar os créditos na descrição do vídeo para o canal aí do Fernando Gil. Forte abraço e até mais.